ver se vai funcionar. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre a introdução do livro de microarquitetura. Lembra que eu pedi para vocês para ler o primeiro capítulo, aquele capítulo de 7 páginas, não tem tanta coisa assim, mas é importante dar uma noção geral. E nesse capítulo a gente vai tentar falar e vai entender um pouco mais quais são os componentes do computador e o que a gente vai fazer lá dentro deles. Tá? Na sequência a gente vai avançar um pouco mais sobre coisas dentro de um processador. Essa é a ideia, cada um dos componentes e como a gente coloca cada um deles para funcionar corretamente. Tá? Então, a primeira pergunta que acontece é por que processadores evoluem? Por que a gente precisa evoluir processadores ou o que faz os processadores evoluírem? Então a gente tem coisas como descobertas de microarquitetura, algum dia descobriram cache, por exemplo, certo? Descobriram também branch prediction, já ouviu falar em branch prediction? Já ouviu? Branch prediction, o seu processador ele descobre, ele tenta adivinhar para onde uma instrução de salto vai e de algum jeito vai para lá antes dela completar. É claro que muitas das vezes ele acerta, porque senão não valeria a pena, mas algumas vezes ele erra e ele precisa tomar conta dessa situação, então ele precisa tentar corrigir o problema de falha de branch prediction. Renaming, a gente vai falar bastante sobre renaming. A ideia geral é que nós temos poucos registradores no conjunto de instruções, mas nós temos muito mais registradores dentro do processador. E na hora de olhar dentro do processador, o que ele vai virar e fazer é que ele vai pegar e vai renomear esses registradores para usar outros nomes para os mesmos registradores. Por exemplo, se quer gravar um resultado no registrador A, e depois quer gravar de novo no registrador A, ele vai dar um nome para o primeiro A e outro nome para o segundo A. Dessa forma ele consegue rodar essas duas instruções ao mesmo tempo, já que uma não tem aparentemente dependência com a outra. Certo? Então essa é uma das técnicas muito interessantes. Além disso, a gente tem melhoria de tecnologia, escalabilidade da tecnologia, quer dizer, a gente tem processadores sendo feitos mais rápidos, por transistores sendo feitos mais rápidos, e aí começa a acontecer uma coisa bem interessante que é a velocidade relativa de um transistor, uma porta lógica e do fio, certo? Antigamente a gente gostava muito de falar, né? Esse é o tempo dos transistores, hoje em dia você tem que medir o tempo dos transistores e do fio, certo? O fio passa a ser muito crítico. Você pode pensar assim, em termos de escala, você tem um fio andando na velocidade da largura do chip, você pode ter um fio de um canto ao outro do chip, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Você tem portas lógicas da ordem de nanômetros, então olha a questão de escala dessas coisas. É claro que você não vai ligar a porta do canto esquerdo com o fio até lá do outro lado direito, mas começa a ver que fios começam a tomar muito tempo e existem casos de processador onde simplesmente para transferir um sinal de um canto ao outro do chip gastava-se 4 ou 5 clocks. Se bem que para o sinal passar, o sinal elétrico passar ali. A frequência era tão alta que isso já acontecia. E além disso, nós temos uma evolução da carga de trabalho que a gente coloca no processador. Certo, Eduardo? Quando você ganhou o seu primeiro computador? Sempre teve, olha que legal, sempre teve, gente. Vamos pular alguém que não tem esse conhecimento de sempre teve. Você lembra do seu primeiro computador? O que você fazia com ele? Alexandre? O que você fazia com ele? Eu já jogava um pouco. Você jogava um pouco? Assistia filme? Não assistia filme ainda, né? Já estava começando a aparecer, mas não tanto. Era filme MPB, né? Ok. Agora que saiu Pensando mais, no século passado, quem é que? Você é século passado? Não. Quem aqui usava computador no século passado? Vamos lá, Caio. O que você fazia no computador no século passado? Jogava, programava, quer dizer, então mudava o perfil de coisa que você faz no seu computador. O perfil de coisa que você faz no seu computador está mudando. Está mudando porque o computador tem mais poder de processamento, porque nós queremos mais coisas, e ao querer mais coisas a gente induz que o processador vá ter mais coisas e tudo mais. Certo? Eu gosto de falar que as primeiras extensões multimídia, aquela MMX, que depois virou SSL, AX, isso aí surgiu porque as pessoas decidiram ouvir música no computador. As pessoas queriam ouvir música. Hoje em dia ouvir música qualquer lugar tem que tocar música. Né? Mas as pessoas decidiram ouvir música e chegaram à conclusão de que se rodar o software para música era muito pesado. Então vamos tentar ter mais coisas para fazer música, criar instruções que facilitavam a decodificação de música. Então processadores que tinham decodificador de música rodavam mais rápido. Decodificavam música mais rápido. Naquela época era algo como
Eu lembro de uma história que surgiu aquela coisa, internet surgindo, música surgindo, as duas coisas estão bem relacionadas, certo? Então você imagina o seguinte, você pegar um processador da ordem de 40 MHz, 50 MHz, baixa frequência, certo? Ele vai gastar de 10 a 20 MHz, milhões de instruções por segundo para decodificar música. Mais uns 10 milhões de instruções para processar coisas de internet. Porque você não sobrava nada. Certo? Então, você colocar qualquer acelerador, qualquer instrução nova ali, que economizasse a quantidade de instruções que você gastava fazendo música, era muito legal. Aí as pessoas naquela época inventaram os tais de um modem, alguns de vocês devem ter ouvido. No fundo, o conceito do nome geral é soft modem, um modem totalmente controlado por software. O problema é que você não tinha espaço de instruções, a conexão da internet caía de vez em quando. Do mesmo jeito, quando você tenta ouvir uma música, ou tentava ouvir uma música no processador lento, ele gaguejava, não dava tempo, ele cortava a música. Só que cortar a música, você escutava aquele meio soluço e pronto. Agora, do ponto de vista da internet, ele cortava um sinal, caía a ligação, porque o outro lado achava que ele tinha desligado. E as pessoas começaram a espraguejar os soft modems porque eram muito ruins. Na verdade, eles não eram ruins, você tinha um computador que não tinha desempenho suficiente para rodar aquilo. Esse era o ponto principal. Hoje em dia as pessoas nem falam mais isso, mas seu celular faz muito com software. Certo? E ninguém reclama, todo mundo pensou direitinho e não está reclamando. Além disso, nós temos outras categorias, né? Nós tínhamos categorias de desktop, servidores naquela época, e hoje a gente tem dispositivos móveis, tem notebooks, tem ultrabooks, tem várias dessas categorias, e cada um desses pede algo diferente, ou pede um desempenho diferente, ou pede algum requisito extra diferente, ok? Bom, falando um pouquinho sobre arquitetura versus microarquitetura. A ideia geral de arquitetura que a gente fala arquitetura é o seu modelo de processador. Então tem a arquitetura x86, arquitetura ARM. No fundo, a gente fala um pouco de arquitetura x86 de 32 bits, 64 bits. Mas se você olhar direitinho, há controvérsia se são realmente duas arquiteturas diferentes. Afinal, o x86 64 bits roda código 32 bits. Então, não dá para falar que é totalmente diferente, tá? Eu gosto de falar que são as duas coisas são iguais. A microarquitetura já diz a implementação. Então você tem, por exemplo, Intel i7, i5, K8. Como é que você implementa isso? Certo? Então a gente está falando aqui muito mais de microarquitetura do que de arquitetura. A gente não vai falar de instruções do processador, a gente vai falar em como fazer essas instruções funcionarem, como colocá-las para funcionar corretamente. Tá? Essa é a nossa meta aqui. Certo? E aí nós temos uma borda entre isso, nós temos o Instruction Set Architecture, um conjunto de instruções do processador, que é exatamente essa barreira. Okay? As instruções do processador especificam exatamente esse limiar, ele tem a microarquitetura para baixo, certo? E o conjunto de instruções muitas das vezes é visto como a arquitetura do processador. O seu processador tem essas instruções que funcionam desse jeito. Acima disso ainda tem uma outra camada que a gente não costuma falar muito aqui, mas que vale a pena chamar a atenção. Eu tenho aqui um processador Intel. Esqueci seu nome? O Lucas tem um processador Intel aí também, certo? E esses dois processadores Intel deveriam ser capazes de rodar o mesmo Hello World, na verdade. Então, se eu compilar o Hello World aqui, pegar no pendrive e levar para lá, vai rodar no computador dele? Não vai rodar. Por quê? Porque falta uma outra camada que a gente não comentou aqui. Essa camada está relacionada com o sistema operacional, está relacionada com um pouco mais acima do ASI. A gente chama essa camada de ABI, Application Binary Interface, interface binária da aplicação. O que é isso? É uma camada acima que envolve mais coisas de sistema operacional também e envolve um pouco mais de detalhes sobre como você deve colocar arquivos. A ABI, por si só, já divide em duas camadas, uma mais hardware e uma mais alto nível, que chega a especificar para você até formato de arquivo, se você quiser. Tá? Então, a ABI é essa coisa para cima. Se você pensar bem, você precisa, para rodar um programa, de uma camada de sistema operacional, ou software de sistema no geral, e uma camada de hardware. Essas duas coisas são necessárias. Tá? Não dá para rodar só em uma nos processadores convencionais. Daria para você fazer um programa que roda aqui sem sistema operacional? Sim, claro que dá. O sistema operacional é um exemplo de que é possível fazer. Mas, tipicamente, a gente coloca uma camada de sistema operacional no meio do caminho. Tá bom? Em vários momentos, a gente vai olhar e vai tentar levantar quem é o responsável por algumas das atividades. Muitas das vezes esse cara é o sistema operacional. Muitas das vezes a gente quer que o sistema operacional tome conta de algumas das coisas. Essa é a ideia principal. Tá? O sistema operacional vai tomar conta do que a gente está tentando fazer. Tá bom? Ok? Tudo bem, senhores? Bom, antes de andar muito mais, eu queria falar um
pouquinho de lei de Moore. Eu tentei fazer um desenho aqui, certo? E, no fundo, tentando mostrar o que é. Suponha que esse quadradinho aqui, no nosso canto aqui direito, meu lado direito aqui, ele seja um transistor e ele está na dimensão 1 por 1, na escala que você quiser. O que a gente sabe é que as evoluções de tecnologia, enquanto elas continuarem existindo, enquanto continuar trabalhando, em uma geração, a gente vai fazer aquele quadrado lá de largura 1 virar um quadrado com metade da área. Metade da área daquele quadrado, esse cara aqui é 0,7, 0,7. Então o que a gente fala é que a lei de Moore é uma autoprevisão. No fundo ela é uma previsão do futuro, mas também ela é uma meta para o futuro e as pessoas tentam seguir a mesma coisa. Eu escrevi várias tecnologias ali, né? 90 nanômetros, 65, 45, 32, 22 e 14. E se você olhar o passo entre cada uma delas, é uma divisão por raiz de 2. Então cada uma é 0,7 da anterior. Então assim, você sabe que o transistor vai ser menor. Qual vai ser o tamanho do transistor daqui a 2 anos? Calcula o fator de raiz de 2 ali, faça a área dele ficar pela metade. Não falaram que vai ser? Então agora vamos pesquisar como fazer um transistor com metade da área. E é assim que as coisas foram andando, certo? Então é um pouco uma coisa puxa a outra. Você sabe que se você não fizer um transistor com metade da área, seu concorrente vai fazer um transistor com metade da área. E essas coisas vão andando, certo? Desenvolva novos processos e tudo mais. Se por um lado isso ajuda bastante a fazer transistores menores, existem outras coisas de consumo de energia que a gente vai ver mais para frente que já não estão mais no mesmo linear. A gente precisa olhar isso de uma forma diferente. No entanto, a gente não está colocando isso aqui ainda. Vai deixar e olhar um pouco mais para frente, certo? Na disciplina. Tá bom? Ok? Bom, algumas características de microarquitetura que a gente precisa olhar, né? O que mais tem microarquitetura que a gente tem que olhar? A gente tem classificação entre elas. A gente tem processadores pipeline e processadores sem pipeline. Quando a gente tem processadores pipeline, não tem das outras categorias hoje em dia, praticamente. Você vai encontrar um ou outro microcontrolador que não tem pipeline, mas tipicamente tem pipeline. A gente vai falar um pouco sobre o pipeline logo na sequência. A gente vai tentar mostrar um pouco mais sobre o pipeline. A ideia geral é dividir instruções em vários pedaços, rodar pedaços diferentes de instruções diferentes ao mesmo tempo. Primeiro pedaço de uma instrução, com o segundo da outra, com o terceiro da outra, com o quarto da outra, com o quinto da outra. A gente rodando isso, a gente garante que não haja conflito de requisitos entre as instruções e isso consegue fazer o processador rodar mais rápido. A gente tem processadores que executam instruções em ordem e fora de ordem. E aí? Como é que eu vou rodar as instruções fora de ordem? O que é rodar instruções fora de ordem? Como é que pode? O programa, tive tanto trabalho para botar as instruções em ordem no meu programa, agora o processador quer rodá-las fora de ordem. Fora de ordem no sentido que ele gostaria até de rodar instruções bem distantes em ordem diferente, mas ele não faz isso, ele faz dentro de uma janela de instruções. E ele descobre se a instrução A não depende da instrução B, a A veio antes, mas a B pode... Desculpa, se a B não depende da A veio primeiro, mas ele não consegue rodar a A, ele pode tentar rodar a B por algum outro motivo e conseguir rodar. Então ele tenta trocar a ordem das instruções para rodar mais rápido. Sempre que ele tem algum recurso de hardware disponível, ele vai tentar pegar mais instruções para executar. Certo? Essa é a ideia. Não é que ele vá mudar o comportamento do seu programa. E aqui tem uma característica super legal para a gente. Quer dizer, não importa se ele roda em ordem ou fora de ordem. Lembra do SA, do conjunto de instruções? Ele especificou uma sequência. Aquele comportamento tem que ser seguido. O jeito que você vai implementar aqui embaixo na arquitetura é sua responsabilidade. Você não precisa se preocupar com isso, não precisa pensar que é você, programador, que aquela coisa lá embaixo vai rodar diferente. Você, projetista de hardware, descobre uma nova forma de fazer a mesma coisa mais rápido, gastando menos energia. Ok? Com isso, existem processadores também escalar versus superescalar. Isso quer dizer, você tem um processador que roda uma instrução por vez e um processador que é capaz de rodar mais do que uma instrução por vez. Certo? O que significa isso? Ele descobre duas instruções que podem rodar ao mesmo tempo, ele vai e bota as duas para rodar ao mesmo tempo. Essa é a ideia do superescalar. Certo? E se você só tenta rodar uma instrução por vez, o que acontece é que uma instrução, para ela precisar esperar algo bem demorado, como a memória, ela vai ficar parando, todas as outras para trás dela vão ficar paradas também. Então, a diferença do processador escalar para o superescalar é que o superescalar tenta esconder essas instruções que demoram muito das outras. Mas observe que para fazer isso, você potencialmente vai precisar rodar algo fora de ordem também. Essas duas coisas começam a aparecer juntas. Você pode ser superescalar em ordem, mas você já começa a querer fazer coisa fora de ordem também. Nós temos processadores vetoriais, nós temos instruções vetoriais. Antigamente existiam processadores vetoriais, eles eram capazes de operar em vetores. A operação de soma, ao invés de somar dois números, somava dois vetores.
certo? Hoje em dia o que é mais comum é que nós temos extensões vetoriais para as instruções, AVX, SSE. Esses caras, se você pegar a Intel, ela tem o Xeon Phi, que ele tem registrador de 512 bits. Quebra isso em pedaços de 32 bits e você vai poder processar cada um dos 32 bits separadamente, fazendo operações com eles, certo? Essa é a essência do que você quer fazer, tá? Então você vai ter aí muitas instruções tentando trabalhar desse jeito. Você pode fazer 16 operações ao mesmo tempo, 16 somas, 16 operações idênticas, mas 16 operações ao mesmo tempo. Isso é uma forma bem legal de você processar, de acelerar seu desempenho. Nós temos no outro lado, nós temos processadores multicore, eu já falei para vocês aqui do vetorial, é dentro dele. Aí nós temos no outro extremo o multicore. O que é o multicore? O multicore você vai ter múltiplos daqueles processadores pequenininhos que você fez, não são pequenininhos mais, mas rodando em paralelo, certo? E eles vão ser como se você pudesse carimbar vários processadores um do lado do outro. Essa é a ideia geral. Eles são praticamente idênticos, você gostaria que eles fossem 100% idênticos, às vezes há pequenas variações para você ligar. Quem liga primeiro? Você tem um processador de 4 cores, qual processador que liga primeiro? Você tem que ter pelo menos algum mecanismo para fazer um deles começar. E às vezes o mecanismo é um mecanismo de eleição, então você não tem nem garantia de que aquele vai começar. O que é mais legal ainda, certo? Então a gente vai tentar olhar um pouco disso também. Certo? Nós temos multithread, então um core pode querer rodar mais do que uma thread de uma vez. A gente vai ver detalhes sobre como garantir que esse core consiga rodar mais do que uma thread por vez. A parte legal é que ele tem recursos, esses recursos precisam ser melhor aproveitados, então nada como pegar instruções de duas threads distintas e tentar rodar. Enquanto a gente tinha o problema do superescalar, que você tem que ver se a instrução A depende da B, são duas do mesmo programa. Se é multithread, você sabe que a instrução A da thread A não depende da instrução B da thread B, então você pode contar uma de cada sem problema. Então quando é multithread, você consegue tirar um desempenho melhor nesse aspecto em termos de paralelismo, porque você tem conteúdo diferente. Por outro lado, você tem outros padrões de uso, de memória, de instruções, que talvez dê outras falhas na cache. Então você tem que tomar cuidado com essa coisa, para um lado bom, para o outro lado complicado de se olhar. Tá bom, eu já tinha falado por alto, vamos voltar aqui e vamos tentar olhar um pouquinho mais em detalhes. Pipeline contra não pipeline. O que nós temos aqui? Se você pensar, pegar uma instrução, você deveria quebrá-la para poder rodar em um pipeline, quebrar a execução de uma instrução em várias fases. Você pode pensar que a produção de um carro é feita em vários pedaços. E você quebra isso em pedaços. Enquanto você está pintando um carro, alguém pode estar colocando o motor no carro. Não é problema para você. Pouco provável que alguém esteja colocando o motor e você lá pintando o carro ao mesmo tempo, que isso atrapalha uma pessoa ou outra, certo? Mas você consegue quebrar isso. Isso aumenta o que a gente chama de Instruction Level Parallelism, quer dizer, o ILP. Quantas instruções eu sou capaz de tirar, quanto eu consigo extrair de paralelismo daquele meu código, quanto eu consigo extrair de paralelismo daquelas instruções ali, certo? Isso vai aumentar o nosso ILP. Normalmente é uma forma muito efetiva de reuso de hardware, você consegue fazer múltiplas coisas de forma razoavelmente simples e consegue também pegar essa parte razoavelmente simples de implementar e tornar isso bem eficiente. Crescer o pipeline parece ser uma coisa boa, até um certo limite, a gente vai falar um pouco de limite daqui a pouco. Como seria um processador não pipeline? Uma instrução tem acesso a todo o... Exatamente, exatamente. Você faz tudo numa instrução por vez e ela tem fases, mas você não tem outra instrução rodando com ela, certo? Então é uma máquina. Poucas implementações fazem. É bem trabalhoso, assim, tem que ser algo bem pequeno, você tem que mirar para algo bem pequeno, ele acaba sendo menor, mas por outro lado o desempenho vai ser bem baixo, tá? E, então a ideia geral é que praticamente todos os processadores têm algum mecanismo de pipeline. Os mais simples, os mais elaborados, mas você tem algum mecanismo de pipeline. Bom, em ordem contra out of order, as instruções em ordem, os processadores em ordem, eles executam as instruções na ordem que elas aparecem no programa. Bom, bem esperado, né? Uma atrás da outra, sem preocupação. O que acontece é que o out of order executa as instruções tão cedo quanto eles são capazes de fazer. Então eles vão olhar as instruções para frente e falar, poxa, eu consigo executar aquela instrução lá na frente, vamos lá, certo? E vão tentar fazer mais coisas. Se já forem, sei lá, filas, às vezes, de vez em quando tem alguma fila que a pessoa te pergunta, você é alguma coisa lá e faz aquela pergunta, você vai pagar em cartão, você vai pagar em dinheiro, por exemplo, e de repente puxa uma pessoa que está fazendo de uma forma diferente ali.
que ela não está dependendo de repente da maquininha do cartão, você vai pagar só em dinheiro. É algo parecido que vai acontecer dentro do processador. E ele tem que ter critérios para puxar essas novas instruções. Então ele tem que olhar instruções para frente. Para olhar instruções para frente, ele tem que ser capaz de puxar essas instruções, trazê-las da memória e colocá-las próximo dele. Ele tem que ser capaz de fazer isso. Ao ele ser capaz de trazer essas novas instruções da memória, ele tem que ter capacidade de armazenar um conjunto maior de instruções dentro dele para poder olhar entre elas. E olhar entre elas implica em ter um hardware capaz de detectar a dependência entre as instruções. Então existe uma sequência de coisas que precisa fazer. Certo? A gente está falando principalmente da parte inicial do processador. Certo? Bom, o que a gente pode fazer para um processador executar uma instrução antes da anterior? Se você quer que uma instrução seja executada antes da que venha, antes dela no código, você quer inverter a ordem de duas instruções, você precisa pensar, certo, em requisitos. A primeira coisa, a segunda instrução não pode depender de um resultado da primeira. Essa é a parte mais óbvia. Tudo bem? A segunda não pode depender. O que mais? Bom, estou tentando botar em sequência. Elas deveriam estar próximas, por que próximas? Isso é uma limitação do processador em si, né? Então, você tem uma questão que normalmente elas estão próximas porque existe um buffer limitando ali a distância entre a primeira e a última. Ok? Mas o que? Disponibilidade de quê? Disponibilidade de unidade funcional. Essa daqui está naquela fila para pagar com cartão e outra tem dinheiro na mão, né? Então, vai para a fila diferente. Uma quer acessar a memória está com a fila cheia, você vai para a outra que quer fazer uma operação aritmética. Uma quer fazer ponto flutuante e a outra quer acessar a memória, elas vão para lugares distintos. O Branch Predictor, observa que o Branch Predictor está te dando um fluxo, né? Você vai chegar nele e você vai dizer quais são as próximas, mas ele em si não está sendo adiantado ou atrasado. Certo? Faz sentido? Mas ele não dá uma estatística de qual seria esse meu próximo. Não, ele te avisa qual é a próxima e você já supõe que é ela. Porque observa o seguinte, você teria a opção, imagina no if, né? Você tem a opção de entrar dentro do if ou pular lá para o final dele, ou ir para o else. O Branch Predictor vai falar, vai para o then ou vai para o else. Ele fala isso para você. E aí você segue lá. Se você seguir para o then, você não vai para o else. Se você seguir para o else, você não vai para o then. Você não executa os dois lados ao mesmo tempo. Certo? Os dois lados, se você fosse para os dois lados ao mesmo tempo, você teria a garantia de acertar, mas também teria a mesma garantia de perder, né? Então, as pessoas tentam chutar, o Branch Predictor vai chutar. O que acontece é que, então, essas instruções estão fora de ordem, do then e do else, mas você nunca vai rodar uma antes da outra, ou você roda uma ou roda outra. Então, o Branch Predictor não encaixa tanto assim na mudança de ordem, tudo bem? Ele vai mandar você ir para um lado e você vai seguir naquela sequência inteira de instruções. Certo? O que mais que a gente precisa? A gente vai precisar de uma lógica para... Aqui embaixo está falando um pouco de complexidade, mas a gente vai precisar de uma lógica para detectar se a gente fez alguma coisa errada. Registre. Oi? Registre. Registradores, isso, exatamente. A gente precisa anotar coisas, por exemplo, imagina que eu executei a instrução B antes da instrução A. E se a instrução A deu uma exceção, falhou a memória, o que eu faço com a B? Você tem que de alguma forma cancelar. Então você tem que ser capaz de cancelar, de alguma forma. Tipicamente cancelar, você não apaga ela toda. O que você faz é que você não termina a B. Você começa a executar a B, o mais comum é você roda ela fora de ordem, mas lá no final você encerra todas em ordem. Então a B vai ficar quase pronta lá no final e você só encerra todas juntas. E aí você consegue fazer essa diferença. Certo? Esse é o modelo mais comum. Faz mais ou menos um log commit? Mais ou menos. Tem uma fase chamada commit no pipeline, que é lá no final. Certo? O que acontece? Você vai botando todas as instruções que você terminou, você vai botando lá. E depois você termina elas todas em ordem. Certo? Então você faz e efetiva ela, por exemplo. Essa instrução quer somar dois números de ponto flutuante e guardar no registrador 7. O mais demorado é somar dois números de ponto flutuante. Guardar no registrador 7, bom, segura lá, não guarda. Espera aí um pouquinho. Certo? Aí o que acontece? Se alguém quiser usar a resposta dela, dá a resposta para o cara, não tem problema, deixa o cara fazer. Mas você só vai realmente efetivar e falar que o registrador 7 é aquele ali, na hora que todas antes dela já tiverem terminado, você fala, ok, o registrador 7 é esse. Diga. Mesmo no caso de escrever na memória? Mesmo no caso de escrever na memória, o que acontece é o seguinte, você só manda, você fez todo o cálculo de endereço e tudo mais, coloca essa instrução lá e a gente tem o que a gente chama de write buffer. É onde essa instrução vai ficar guardada. Ela vai para a fila e na hora que ela estava ali,
você manda ela para o talo para o write buffer, ou habilita o write buffer. Aí tem várias formas de você usar o próprio write buffer como fila para guardar, ou guardar em outro lugar e mandar para o write buffer, mas é uma questão um pouco mais de implementação. Mas você só manda para a memória quando chegar a vez dela. E aí, quando a gente fala de memória, existem outros problemas, né? Porque você falar que uma instrução não depende da outra significa o quê? Quando você pensa em memória. Tem uma semântica de alto nível que a gente não conhece direito. Eu vou mostrar uns exemplos de código para vocês, que você vai ler de 3 posições diferentes de memória e vai parecer que não tem nada a ver uma com a outra, mas no fundo pode ter. Por quê? Existe uma semântica de alto nível, certo? Imagina o seguinte, você lê de 2 variáveis, suponha que você tenha 2 contas correntes, você lê de 2 variáveis e se a sua soma for maior que um certo número, você subtrai de uma, caso contrário, subtrai da outra. Então você está fazendo uma operação decidindo aquilo ali pela soma de 2 delas, que não necessariamente estão influenciando as de baixo. Mas, na verdade, o resultado das 2 de cima influenciam sim qual das de baixo vai ser movimentada. Então você pode fazer vários códigos que mexem em posições diferentes de memória, de acordo com o resultado de uma terceira. Percorre uma lista, por exemplo, faça várias coisas dessas. Isso aí, você acaba querendo ter o que a gente chama de modelo de memória. A gente vai falar bem mais para frente um pouco o que é um modelo de memória. Diga. Com relação à instrução que deu errado, só que cancelar as outras, seria continuar executando ela, mas no estágio de commit, eu não comitar a instrução. Dela vai acontecer um erro. Observe o seguinte, aconteceu um erro nessa instrução de load. Agora eu já tenho instruções se executando fora de ordem. Eu não sei se o load, mas observe o seguinte, eu não sei se o load passou na frente de alguém e se tem alguém que passou na frente do load. Você tem os dois problemas. O load pode ter passado na frente de alguém e você não pode gerar uma exceção, um problema de memória, antes de descobrir se realmente você vai chegar no load. Certo? Então você tem que guardá-lo até lá no final e falar, ó, eu sou a instrução load, quando chegar a minha vez eu tenho um problema para falar. Certo? Por outro lado, você tem outras instruções que passaram na frente do load. Certo? Suponha que outro load, por algum jeito, uma divisão por zero passou na frente dele e gerou uma divisão por zero. Ele também pode virar para você e falar, ó, eu sou uma divisão por zero, eu tenho um problema aqui, mas espera chegar a minha vez. Se chegar a minha vez, eu vou falar para você, ok, eu sou uma divisão por zero. Então você tem problemas em várias escalas e você precisa equacionar cada um deles. Certo? É uma coisa interessante nesse aspecto. Certo? Então você precisa tentar encerrar em ordem para garantir que o seu erro aconteça na sequência correta. Então é o estágio de commit que vai resolver tudo isso. O estágio de commit vai botar as coisas em ordem e você vai pegar qual o primeiro erro que acontece. Foi o load ou foi a divisão por zero? Parece brincadeira, mas imagina o seguinte, você tem muitas instruções de acesso à memória. Está dentro de um laço. O branch prediction no final erra e manda rodar o laço mais uma vez. Você pode acessar um monte de instruções que estão erradas. Você pode acessar a divisão por zero. Diga. Então, no laço, eu executei várias, por exemplo, operações e em determinado momento, quando chegou, eu descobri que deu um risco branch prediction. Então, assim, antes de dar commit, fica tudo no write buffer, todas as operações. Não, o write buffer é só para memória. Você tem um buffer lá, a gente vai ver depois, certo? Você tem algum commit buffer ou reorder buffer, alguma coisa lá, que são as instruções enfileiradas. Mas aí quando a commit daquele estágio, só vai dar commit depois, inclusive, o branch prediction. O branch prediction vai virar e falar, poxa, fui pro lado errado. Mas aí pode fazer várias ações enquanto não chega. Enquanto não chegar, ele vai guardando. Você pode chegar a ter 200 instruções que eles chamam in-flight dentro de um processador. Já contou 200? Tem processadores que têm 200 instruções in-flight. Tem 200 andando por ali até fazer commit. Da primeira que está lendo lá até a última que está preparando para fazer commit. Então você pode, vamos dizer que eu tenho um grupo e acabou, mas o branch predictor falou, não, continua aí. Dá mais uma volta isso, vai. E eu vou dar ainda mais uma volta e outra volta. Pode ser que ele erre mais de uma vez. Pode ser que se o grupo for bem pequeno, é capaz de errar mais vezes. Ele botar ainda interações ali. Quando você resolveu um branch, pode ser que você já deu 2, 3 previsões para frente. Então a questão é que você joga tudo aquilo fora. Joga fora. E começa de novo. E começa de onde você teria que começar. Observe que você não joga tudo, você joga o pedaço errado fora, né? Então, a perda que você tem é porque você poderia estar rodando no lugar correto. Em vez de usar aquelas vantagens para outras coisas. Isso. Se você pegar, por exemplo, esse processador meu aqui, uma perda por branch prediction vai ser em torno de 17 ciclos. 17 ciclos, se eu estou lendo várias instruções de memória, vamos tentar ser bem pessimista, uma instrução por ciclo. Eu estou potencialmente rodando 17 instruções. Eu tenho um branch em cada 5 ou 6,
Potencialmente eu já passei por mais um, dois, estou quase lá no terceiro, talvez. Ou já esteja no terceiro. Então eu errei um branch, eu tenho mais uns 3 no caminho que eu... Bom, não importa se eu errei ou acertei, eles não estão no lugar certo mesmo, ok? Isso vai acontecer. Por isso que o branch prediction é muito caro. Investe em branch prediction, porque errar um branch perde bastante desempenho. Bem? Reorder buffer. Ok? A gente vai falar sobre ele mais pra frente, tem um pedaço inteiro sobre ele. O que acontece com o ILP, quer dizer, o número de instruções que eu executo, Instruction Level Parallelism. Se você consegue rodar mais instruções de uma vez, você aumenta o ILP. No fundo, todo mundo quer ter um ILP alto. Essa é a ideia. Eu quero ter muitas instruções ao mesmo tempo. Isso é o legal. Isso é o máximo que a gente quer fazer. Na prática, esse monte de instruções que o Rafael acabou de cancelar agora, vão diminuir o ILP. O que você vai fazer? Joga mais instruções para dentro e tenta rodar esse cara. Tenta botar o máximo possível para dentro. Tá? Essa é a ideia. E o que a gente precisa de complexidade de hardware? Aí tem uma coisa interessante. Para buscar uma instrução, para saber se a instrução A pode ser executada antes da B, razoavelmente simples. Compara as duas vezes a dependência entre elas. Agora você tem 3 instruções, o que você tem que fazer? Você tem que descobrir se alguma das outras duas pode passar a primeira. E se a terceira pode passar a segunda. Certo? Você tem 4 instruções. Alguma das 3 pode passar a primeira? As 2 últimas podem passar a segunda? A última pode passar a terceira? Okay? Então, essa complexidade de hardware vai crescendo quadraticamente. Você vai ver que descobrir mais e mais instruções em paralelo, aumentar o tamanho da janela que eu olho é muito caro. Daí veio uma das formas de você olhar isso, é tentar implementar arquiteturas VLW, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais para frente. Simultaneamente, SMT. Porque se você faz SMT, você pega as instruções de uma thread e da outra, a instrução A daqui com a B daqui não tem nada a ver uma com a outra, bota as duas para rodar. Certo? Pega 2 daqui e 2 de cá. Ok, descobre as 2 que você pode rodar simultaneamente aqui, descobre as 2 que você pode rodar do outro lado e bota. Você faz esse hardwarezinho menorzinho aqui. Certo? É uma das formas de você olhar. Então você consegue ter um hardware um pouco mais eficiente. Por outro lado, esse hardware exige que você tenha múltiplas threads para ser eficiente, verdade. Ok? Então, em geral, o contrário do pipeline. Contrário do pipeline? Não. No caso, o pipeline já está aí, né? É um jeito de você encher o pipeline. Ele é algo mais forte ainda do que o pipeline, certo? É uma técnica para você encher o pipeline. Imagina que você tenha múltiplos pipelines e você quer encher esse cara aí. Você não quer deixar espaço do pipeline. Observe que um buraquinho no pipeline significa que você não conseguiu achar uma instrução para colocar lá. Esse cara aqui tenta achar essa instrução. Tudo bem? Escalar contra superescalar, certo? O escalar ele não pode executar mais do que uma instrução, certo? Em nenhum dos estágios de pipeline. Então o processador escalar só roda no máximo uma instrução por vez. Observa que ele não pode ter mais do que uma instrução no mesmo estágio de pipeline. Isso quer dizer que se ele tem um teto igual a 1, ele consegue terminar, vamos botar aí, potencialmente uma instrução por vez. No fundo ele consegue botar uma instrução por vez para dentro. E aí um pouco de controvérsia, se você tem múltiplos pipelines, ele continua sendo escalar, porque é uma de cada vez, mas pode ser que você faça um desses subestágios de pipeline de 3 ciclos e um outro com 2 ciclos. Entra primeiro uma instrução de 3, entra outra de 2 e as duas terminam juntas, certo? No fundo, o que vai acontecer é que ele tipicamente termina uma por vez também. Então você vai ter algum controle no final que vai terminar uma, depois terminar outra, depois terminar outra. E não é um problema muito grave, porque se entrou uma de cada vez, pode terminar uma de cada vez, você não vai atrasar ninguém. Certo? Você vai arrumar uma ordem válida para isso. Então, quando você pensa no escalar, você vai pensar que o IPC, Instructions per Cycle, instruções por ciclo, ele é menor ou igual a 1. Para quem, na graduação, a gente normalmente chamava esse cara de CPI. E o CPI, ciclos por instrução, é maior ou igual a 1. Certo? A gente costuma usar IPC toda vez que esse número, entre IPC e CPI, você usa a sigla que está maior ou igual a 1 para poder representar. Então, se tem CPI igual a 2, você não vai usar IPC igual a meio. Certo? Se você tem CPI igual a 0,5, você não usa CPI igual a 0,5 e passa a usar IPC igual a 2. A gente sempre usa uma das duas siglas e a gente vai usar aqui a maior ou igual a 1. Ok? Bom, um superescalar, ele é capaz de executar mais do que uma instrução, certo? Em algum dos seus estágios, não necessariamente em todos, tá? Normalmente em mais estágios, uma boa quantidade deles, mas você pode ter alguns estágios do pipeline
Alguns pipeline só podem rodar um por vez. Um exemplo bem clássico, você pode ter só um canal de acesso à memória. Então, ele só vai poder rodar uma instrução de load por vez. Ele vai enfileirar um monte delas, mas uma de cada vez vai até a memória. Tá? Ok? E aí eu falei para vocês um pouco, existe VLW, certo? O VLW, ele tenta tirar proveito do escalar, quer dizer, o escalar pega a próxima instrução e manda, pega a próxima manda, pega a próxima manda, certo? Mas ele tenta também tirar um pouco de proveito do super escalar. Ele faz uma coisa super interessante, ele pega as instruções e fala, compilador, se vira, monte pacotinhos para mim de instruções que possam ser executadas simultaneamente. E aí o compilador vai lá e monta pacotes para você de instruções que podem ser executadas simultaneamente. Então você descreve melhor o hardware do compilador e o compilador vai lá e papeia aqui o seu hardware. Certo? Está aqui um código para você. Com isso, você pode virar e falar, olha, estão aqui essas 4 instruções, pode rodar, não precisa olhar dependência nada, porque eu já garanti que elas podem rodar para lá. Ah, e se o compilador errar? Se o compilador errar, errou. O código está errado. Toda vez que o compilador erra, a gente tem um código errado. Então não é uma coisa assim, tipicamente fácil de utilização para você não detectar esse problema no compilador. Ok? Certo? Então a ordem que aparece no binário do VLW é a ordem que você vai executar. E existe uma propriedade que é você vai saber quantas instruções são executadas por vez. O compilador monta elas. Certo? Tipicamente, para fazer isso, o processador expõe, o projetista do processador expõe as latências do compilador para, certo? Expõe as latências do processador para o compilador. Então o compilador sabe exatamente as latências que vão acontecer. A única que ele não vai saber é do sistema de memória, pode ter dado cache miss ou não. Não é muito usado atualmente. Nós temos alguns DSPs que usam. A Intel tinha aquela família do Itanium que foi descontinuada. Hoje em dia acho que a gente tem praticamente só DSPs que tentam usar processador digital de sinal, certo? Que é um pouco mais simples de controlar nesse aspecto. Certo? Bom, instruções vetoriais, quer dizer, vão operar em vetores. Então você vai fazer uma soma de um vetor. Você tem dados lá e você vai tentar fazer a soma do vetor. Tradicionalmente eram grandes processadores com vetores grandes. No fundo você lia um vetor de memória, lia outro vetor de memória e fazia a conta. Você ia lendo um pedaço de cada vetor de memória e fazendo as operações juntas. Os vetores eram bem grandes. Hoje em dia, o que acontece é que nós temos um conjunto de instruções de extensão vetorial. Os que a gente chama de SMD, Single Instruction Multiple Data. Isso que a gente tem hoje em dia. Então a gente vai ter um conjunto de instruções vetoriais como sendo o nosso principal modelo de execução SMD. Certo? Então se a gente pegar, por exemplo, o Intel AVX, cada vetor dele vai conter 8 elementos de contas flutuantes de precisão simples. Então você pode fazer 8 contas por vez. Um deles, cada um contém 8, você pega outro com 8 e faz 8 contas de conta flutuante simultaneamente. Essa é a ideia de fazer. Isso acelera bastante o seu processamento se você for capaz de gerar código para isso. Facilita extremamente o hardware, você bota um monte de unidade paralela e simplesmente usa todas elas ao mesmo tempo. Larga o cara do compilador resolver. Observa que isso tem um pouquinho de VLW, mas não é mais aquela ideia do VLW que era qualquer instrução. Agora não, você especificou bastante. Você só pode fazer algumas instruções e quando você quiser, você tem que ter 8 iguais. Certo? Então, tinha um pouquinho daquela ideia de VLW ali, parecia que estava próximo, mas não tem nada a ver uma coisa. Bom? Multicore. O que nós temos de multicore? Múltiplos processadores. O que é isso? Você vai ter N caras no mesmo lugar. Certo? E aí nós temos uma coisa importante, é que em algumas configurações você não pode rodar múltiplos programas. Você só pode rodar múltiplas threads de um mesmo programa. A maior parte deles deixa você rodar múltiplos programas ou múltiplas threads, tanto faz. É relevante o que está rodando, ele deixa rodar múltiplos. Mas existem algumas pequenas configurações que só deixavam rodar múltiplas threads de um mesmo processo, por causa do sistema de memória. Hoje em dia esse limite não é tão crítico mais, mas isso significa que você vai rodar mais de um cara por vez, certo? E aí, só para poder tentar diferenciar um pouquinho, processo e thread, quem entende a diferença? Você não pode sistema operacional daí. Oi? Estamos falando de sistema operacional. Está subindo, exatamente. O que é isso? O que a gente chama diferente? Eu só sei lá quando você instancia um programa no Linux lá, no sistema de memória do programa. E aí? Quando você, vamos dizer, você dá um fork, você cria um outro processo, você
copia toda a memória do programa, dá um Ctrl+C, Ctrl+V em toda ela. Se criar uma outra thread, você vai ter você copia só a pilha de execução do programa. Exatamente. Mas o resto dos dados- Duas threads compartilham a memória, dois processos não. Explicitamente, dois processos não compartilham a memória, explicitamente duas threads compartilham a memória, estado inicial. Certo? Se você pensar que as threads compartilham a memória, elas vão compartilhar sistema de paginação, vai compartilhar TLB, vai compartilhar um monte de coisa dentro do processador. Então é interessante ter threads de um mesmo processo rodando no mesmo core para economizar TLB, mas isso não é uma obrigação. Tá? Então tem formas de otimizar, mas não necessariamente algo crítico. Alguns sistemas operacionais simplesmente tratam esses caras como números de processos diferentes, mas com as mesmas tabelas de página. Certo? Essa é uma das formas de olhar também. Certo? Bom, cada core é normalmente independente, então você vai ter um core que trabalha completamente independente do outro, você faz o que você quiser com ele. E vai surgir um outro problema que a gente não falou até agora, que é de coerência de cache. O que acontece agora é que se você quiser compartilhar um dado de memória, esse dado pode ter sido lido na cache do processador do core A, e você quer o core B ler esse dado, aí o core A vai lá e escreve naquele dado, está na cache ainda, o core B quer acessar esse dado, ele tentaria ir até a memória, mas de alguma forma você tem que lembrar para ele, ou tentar informar de que o dado atualizado está no core A, na cache do core A. Então você precisa pegar essa informação. Certo? Esse é o ponto mais crítico. E coerência de cache é algo pesado. Então, a sopa de letrinhas, a gente vai falar sobre ela mais para frente também. Certo? Cada letrinha tem um significado lá diferente, então começa do mais básico, MSI, e depois você aparece a letra O, a letra E, a letra X, depende do que você quiser, você monta um protocolo de coerência de cache. Ok? Multithread. Uma coisa interessante é que o sistema multithread, ele compartilha os recursos físicos, um core, ele é capaz de rodar múltiplas threads, um SMT, ele compartilha muitos recursos físicos, certo? Então ele tem recursos físicos em comum, eu tenho um banco de registradores grandão, eu tenho um monte de unidades funcionais de hardware, eu vou compartilhar isso entre múltiplas threads no meu código, certo? E com isso eu não preciso replicar muita coisa, eu aproveito o hardware quase todo igual. A gente precisa replicar pouquíssimas coisas, certo? O PC, que é a próxima instrução, não dá para fugir, né? Qual a instrução que eu vou executar? Você tem que rodar instruções diferentes. Pedaços do banco de registradores, não todos, no fundo os registradores ativos. Se você pensar direitinho, o que eles vão fazer é que eles tipicamente vão ter um banco imenso de registradores e você vai fazer o rename neles. Então você tem duas sequências lá de registradores ativos, ou fragmentos do banco de registradores, e alguns registradores de controle. Você vai pegar os registradores de controle e também vai separar por thread. Unidades funcionais? Não tem as mesmas unidades lá. Vai entrar coisa de uma thread, vai entrar coisa da outra. Imagina que está entrando várias instruções no seu processador e você é capaz de pintar as instruções azuis e as instruções verdes de acordo com a thread dela. Okay? Cada thread tem uma cor de instrução. Ok? Tudo bem? E para pegar a quantidade de fetch, ela vai enviar dois endereços para a memória e Não, você não consegue fazer isso. Então sua memória é única, né? O que você vai ter que fazer? Primeiro que você tenta trabalhar com uma largura maior. Ao invés de ler uma instrução na memória, tenta ler 4 ou 8 delas. A expectativa é de que enquanto você está pegando as instruções daquela que você já leu, o outro já faça a leitura de memória. Então você vai intercalar desse jeito. Num primeiro momento você pode pensar assim, olha, tudo bem, thread A, você tem 5 ciclos para você. Thread B, você tem 5 ciclos. Thread A, 5 ciclos. Thread B, 5 ciclos. Okay? Pode pensar nisso. Você pode pensar numa coisa ainda mais, menos controlada. Thread A vai rodando. Quando der um stall de cache, certo? Um cache miss, troca para B e começa a B. Cache miss volta para A. Cache miss vai para B. Cache miss vai para A. Mas eu não estou nem contando, certo? Estou sendo bem naíve aqui agora. o fetch ele vai ser atualizado. Exatamente. A outra forma você está balançando. Isso. Em algum momento vocês vão ver que o vídeo vai ficar assim. Certo? É culpa do Eduardo. Está gravado agora que é culpa do Eduardo. Ok? Para quem não ouviu ainda. Certo? Bom, o que acontece? Eu não costumo editar vídeos. Tem uma história interessante, deixa eu fazer a pausa aqui. Eu recebi um e-mail 2 semanas atrás de um aluno da UFMG que estava assistindo minhas aulas de arquitetura. Ele falou que lá de 2009, e aí em 2009 passou um circo fazendo propaganda dentro do campo. Caminhão fazendo um monte de barulho. Eu virei e falei para os alunos, será que vai sair na gravação? Estou escutando, não sei se vai sair na gravação. Ainda que eu ouvir a propaganda do circo no meio da aula.
E ele me mandou exatamente isso. Professor, não foram 5 anos, foram 6, mas tudo bem, né? Certo? Ele mandou faz 2 semanas que eu recebi esse e-mail. Então, ok, legal. Bom, voltando aqui. Outra forma de você fazer o multithread, certo? Tentar ler da memória instruções, um bloco para um bloco para outro, um bloco para um bloco para outro. Tentar ler sob demanda, porque você pode estar andando com aqueles blocos. E aí, dito isso, agora você tem dentro do processador uma janela de instruções, certo? Um buffer que você fez, um fat buffer. Desse fat buffer, o que você pode fazer? Você pode pegar instruções só de um disparar, instruções só do outro disparar, ou mesclar. Certo? Então você tem várias formas de fazer. Pega só a instrução do primeiro e manda, pega as instruções do segundo e manda, do primeiro e manda, do segundo e manda. Então agora olha um pacotinho de cada um, tenta ver se você pega dos dois. Tipicamente o mais eficiente é você pegar dos dois e tentar mandar simultaneamente. Isso vai facilitar a sua vida, você precisa checar menos dependência. Isso gera gargalo? Isso gera gargalo? A gente está vivendo de gargalos, né? Nosso processador é uma sequência de gargalos, tudo é gargalo. Você só precisa saber qual é o atual. O que acontece? A Sun tinha feito aquele processador Niagara, ele rodava 8 threads por core. Depois fizeram outra versão por 16. A intenção dele era rodar o máximo de threads simultaneamente, que é dar a sensação de que N threads estão rodando simultaneamente. Elas vão rodar um pouquinho mais devagar. A Intel costuma trabalhar com 2 threads por core. A AMD não coloca thread, só bota 1 por core. A IBM tem colocado 8. Então é um pouco do que você quer fazer. Tipicamente, se você vai para desktop, mobile, não faz tanto sentido ter múltiplas threads. Se você vai para o servidor, tem um monte de coisa, capacidade de execução. Então vai depender um pouco do seu mercado. Tá? Vocês são, por exemplo, libraries de variáveis, por exemplo, de vídeo, por exemplo, eu tenho 2 threads, por exemplo. Eu tenho 10 registradores. Tem 10 registradores no processador ou onde? Isso, O processador, ele duplicou esse banco, então cada um tem o seu. Como se cada thread tem o seu banco de registradores. A gente vai ver que o que acontece é o seguinte, recurso crítico, por incrível que pareça, é o número de bits na codificação da instrução. Então você tem, sei lá, 3 bits, 4 bits, 5 bits na codificação da instrução para codificar aquele registrador. Dentro do processador, 100 registradores está bom para você. Não é tão crítico mais, certo? Então você bota lá dentro uma codificação maior. Então vai existir mais registradores que você precisa. Eles não estão compartilhando nesse aspecto. Ok? Aí, tipicamente eles gastam menos recursos do que um multi-core. Um multi-thread, um core, multi-thread é menos, que gasta para 2 threads. Ele gasta bem menos recursos do que 2 cores, single thread. Tudo bem? Imagina, os dois tem que ter unidade de acesso à memória, tem que ter um monte de coisa que você não precisaria. Tá bom? E um processador multicore, obviamente, pode ser multithread também. Então, você não precisa pensar que é só. Você pode mesclar essas coisas. Um processador que roda. A gente tem um processador da IBM que ele tem 4 cores, cada um com 8 threads, 32 threads simultaneamente. Aí estão fazendo uma outra versão, que é outra versão mais nova, que tem 8 cores, cada um deles com 8 threads, 64 threads. Certo? Você sobra 32 cores de 8 threads cada. Você vai fazendo assim. A escala é crescer mesmo. É crescer. Ele lida bem com JetBeans, essas coisas? É um monte de cara tentando trabalhar. Se você pensar direitinho, bom, ele não tem muita alternativa. Vai dar cache nisso, sim. Certo? Então ele vai tratar. O que você faz? Múltiplos bancos de memória, certo? Para poder ter mais canal de acesso à memória simultaneamente. Coerência vai começar a te incomodar um pouco, dependendo do seu código. Se você está rodando threads tão distintas, talvez você não tenha nem problema de coerência. Então você tem um monte de alternativas ali. Lida bem? Ele lida da melhor forma que a gente sabe lidar hoje, né? Ok? A gente vai ver mais detalhes sobre isso depois. Diga, cara. A gente comentou que em alguns casos ele limitava você no SO a colocar só 2 threads no processo. Nesse caso que a gente pede, começa isso. Não, estou falando assim no início, né? Tipicamente a limitação era no multithread, não no multicore. Tá? E aí, mas isso não pode pular, isso não é um problema. Tá? Okay? É porque é mais simples você pensar de 2 threads no mesmo processo. Você não precisa se preocupar em trocar TLB, você não precisa se preocupar em várias coisas. Hoje em dia o que ele faz é como se ele pintasse as instruções de cores diferentes, então a TLB também está pintada colorida diferente, e as coisas começam a andar diferentes. Assim. Bom, segmentos de mercado, né?
Bom, a primeira coisa que a gente tem aí é o segmento de servidores. Grandes máquinas, alto poder de processamento e gasta muita energia. Você gasta muita energia porque você pode gastar, você pode refrigerar. Tipicamente é um limitante de energia, não quer dizer que você tem toda a energia do mundo. Se você gastar muita energia, você vai ter que botar menos servidores, então você também tem interesse em reduzir o consumo de energia dele. Certo? Próxima categoria, desktop. Certo? Você tem mais poder de processamento, ok? E você tem o que a gente chama até de barulho, né? Eles fazem barulho, o desktop faz barulho, né? Hoje o notebook faz bem menos, mas o desktop costuma fazer barulho, né? É engraçado uma propriedade interessante do que é um cooler silencioso para desktop, existe mercado para isso, certo? Gasta energia, ok? Se você deixar ele no seu quarto no inverno, você vai ver que você precisa, a temperatura do seu quarto fica um pouco melhor, ok? Se você gosta de jogar, então, jogar no inverno é legal, no verão você vai ver que a coisa fica mais complicada ainda, tá? Dispositivos móveis, na verdade, processadores para dispositivos móveis, aí eles já começam a tentar focar em economia de energia. É móvel, o seu notebook, certo? O que a gente vai fazer com esse notebook? Você precisa garantir que ele gaste menos energia. Você quer que sobre energia no final do dia. Você quer ter alguma coisa, certo? Mas você também quer, certo, poder de processamento. Então aqui está separando, certo, mobile de ultramobile. Ultramobile, energia, consumo de energia como algo bem crítico para você. Seu celular já cai nessa categoria. E em breve, aí tem uma coisa muito interessante que não dá para você falar que uma coisa ou outra. Tipicamente é um trade-off que você tem que fazer de acordo com cada configuração. Então, por exemplo, o meu set-top box da NET na minha casa está ligado na tomada o tempo inteiro e a NET não tem muita preocupação em economizar energia. Deve estar gastando 5 watts quando está desligado lá. Tira ele da tomada de vez em quando, é uma coisa boa para você economizar energia. Certo? Mas outros dispositivos estão fora da tomada. Certo? Um sensor que você jogou no meio da floresta. Como é que você faz esse cara durar mais tempo? Ok? Então você tem um trade-off de desempenho e consumo de energia que depende de cada configuração. Ok? Bom, só para fazer uma pequena revisão de pipeline, alguns de vocês já devem ter visto isso, essa ideia geral de pipeline na sua graduação, certo? Então nós temos um pipeline de 5 estágios básico, e ele vai ter aqui 5 estágios. O primeiro vai buscar a instrução na memória, o segundo tem o controle, vai decodificar a instrução, tem um banco de registradores que você quer ter as suas entradas saídas, o terceiro estágio vai fazer a operação que você quer. O quarto estágio acessa a memória opcionalmente e o quinto estágio guarda o resultado que você quer do seu banco de registradores. Essa é a ideia geral, a gente tem um pouco dessa visão de processadores, certo? Ok? Alguém já viu algo diferente? Você já deve ter lido o capítulo do livro, tem uma figura diferente lá, né? Tá. Oi? Certo? Bom, essa é uma visão um pouco melhor. Agora o cara começa a complicar um pouquinho, certo? A gente precisa melhorar um pouquinho mais. Então, tudo começa na caixa de instruções lá no canto. E aí tem N estágios de pipeline aqui no início, certo? De front-end do processador. E aí nós temos, por exemplo, a fila de despacho, você vai jogar instruções aqui, e ela vai disparar instruções para as unidades funcionais. Tem o reorder buffer, que na verdade está ligado aqui para o commit, ou certo? O reorder buffer está ligado ali para o commit, certo? Uma outra fila lá em cima, que é o load store. Então tem uma fila de entrada e saída para mandar os caras para cache. Certo? Então tem uma fila de gente que estão querendo ir para a cache de dados, para ler ou escrever na cache de dados. Obviamente a cache de dados vai para a memória. E nós temos um banco de registradores aqui. Você sai da cache do banco de registradores, os registradores também acessam as suas unidades funcionais. Suponha aqui N unidades funcionais. Ok? Então você vai ler múltiplas coisas do banco de registradores, vai jogar nas unidades funcionais, vai disparar como parâmetros ali, e você vai escrever de volta nas unidades funcionais, e as suas instruções vão parar aqui no seu final, certo? Que é o seu estágio de commit. Então nós temos aqui, ó, fetch, busca a instrução da memória, decode, decodifica a instrução, tem a fase de rename, tenta ver quais são os novos nomes que você vai dar para os registradores, e isso, vão disparar as instruções, vão mandar as instruções para as unidades funcionais respectivas, vão executar esse cara, vão gravar de volta no banco de registradores ou na memória, vão fazer o commit. A gente tem essas fases de volta. E no fundo, isso aqui vai dizer um pouco dos próximos capítulos que a gente vai falar desse livro. A gente tem capítulos para cada uma dessas fases aqui, certo? Não todas nesse nível, alguns vão estar em mais alto nível e outros vão estar no nível um pouco mais baixo. Ok? Perguntas? Essa fase de rename aí acontece o quê?
os registradores para tirar dependências que não são verdadeiras. Vamos lá. O que significa isso? Imagina que você tem duas instruções, uma depois da outra, certo? Ou uma certa distância, mas elas apareceram próximas. A primeira quer gravar no registrador A, aí vamos pensar que a instrução depois dela quer ler do registrador A. Aí a outra instrução quer gravar no A de novo. E não quer ler de ninguém das anteriores dos outros, certo? O que acontece é que essa terceira instrução poderia ser executada junto com a primeira, exceto pelo registrador A. Então você vai lá e renomeia esse registrador A para ali. É ali que ele faz. Então, no fundo, renomear registradores é razoavelmente simples. Toda vez que você quer escrever no registrador, muda o nome dele. Acha um novo. Ok? Toda vez que você quer escrever, manda escrever no novo. Pronto. Está resolvido. Dali para frente, quem quiser ler daquele nome, manda ler daquele nome que você achou. Então, é razoavelmente simples de fazer, certo? Está mudando o nome de cada um. Tá? Algo parecido com... Você já foi naquele serviço que tem manobrista, que o cara não anota, alguns não anotam a placa do seu carro, ele anota o número de uma coisa que tem em cima do seu carro. Ele poderia anotar a placa do seu carro, poderia. Mas à medida que chega, ele bota aquele negócio em cima do seu carro e vai. Por quê? Te dá um papelzinho com aquele número, ele poderia te dar um papelzinho com o número da sua placa. Percebe que tudo funcionaria com a sua placa, não funcionaria? Mas ele bota aquele número por quê? Ele está renomeando o seu carro, vamos dizer assim, para aquele númerozinho em cima. Por que ele faz isso? Porque é mais fácil para ele. Então você vai pensando, as instruções vão passando e vão ganhando a lista do destino um novo número. Próximo que for buscar para aquela instrução ali, na realidade vai buscar para aquele número. É uma forma de você fazer. Isso faz o rename para você. A gente vai ver bem mais detalhes dele depois. Ok? Tudo bem? Feito, senhores, mais pergunta? Então, semana que vem, capítulo 2. Ok? Agora a gente vai fazer um pouquinho de coisa do spec. Tá? Eu vou parar.